Fala, meus amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. A ideia de hoje é estar explanando um pouco a questão da movimentação do ativo do Bitcoin dólar americano e iremos passar aqui, tentar explanar alguns conceitos do Volume Profile. Espero que vocês gostem, né, do conceito que iremos tentar explanar. Bom, a princípio, iremos pegar o Volume Profile desse fundo aqui, da última vela de alta, até o dia de hoje, dia 15 de janeiro. Se formos perceber, fazendo uma análise segmentar deste movimento, já podemos observar aqui o quê? Que a POC está a um nível mais acima, né? Podemos identificar neste movimento regiões de rejeição do preço, picos de volume, em que o preço tende a ir a essas regiões, não que vá, mas servem como uma certa ancoragem, né? Porém, isso é uma estratégia para quem é hold, para quem quer segurar o ativo por um longo período. As pessoas que querem fazer um swing trade semanal ou até mensal, é interessante ver a análise segmentar dentro deste movimento. E como seria? Seria, não é uma receita de bolo, nem também é uma regra, mas acredito eu que pegando a análise do volume profile das últimas 3 semanas, né? Ou até das 4, mas eu vou pegar das 3 porque as últimas 3 semanas coincidem bem com esse topinho aqui, né? Então, pegarei aqui, puxarei, aqui. Então, estamos vendo que o quê? Que o preço veio buscar uma região a níveis inferiores, que até então, se formos observar um conceito que até eu mesmo aprendi na análise técnica, que é o quê? Que é a questão da importância das regiões de suporte e resistência. Porém, esse conceito ele é um pouco ambíguo. Por quê? Porque quando o preço chegou num suporte, né? Vamos lá, o preço chegou no suporte. O que fez com que o preço suportasse, né, aquele movimento e voltasse a fazer um movimento de alta? Será que houve uma defesa por parte dos compradores, né? Ou será que houve uma absorção? Ou será que houve uma rejeição de preço? Porque, se formos observar, algo básico do mercado é o seguinte: vendedores, quanto mais acima eles vendem, mais lucrativo torna-se o quê? Torna-se o ativo para eles, que eles vendem em cima para comprar embaixo. Compradores é regra inversa. Quanto mais embaixo eles compram e mais acima eles vendem, mais lucrativo é. E o vendedor, quanto mais o preço vai caindo e ele vai vendendo, mais ele vai piorando o quê? Vai piorando o preço médio. Da mesma forma, o comprador. Quanto mais acima ele compra, na montagem de posição, mais ele vai piorando seu preço médio. Então, a ideia de que olhar apenas o suporte e resistência gráfico sem estar atento à questão do volume profile, que o que? Que o volume profile conseguimos identificar o que? Conseguimos identificar as regiões de maior liquidez. Então, se o preço vem chegando numa região que até então, hipoteticamente, diríamos que é um suporte, mas que, se formos observar, na verdade, a região, após ela, há um vácuo de liquidez, o preço tende a rejeitar, né? Com isso, mas para isso, devemos observar o quê? Devemos observar também o volume delta, para saber. Ó, aqui podemos ver que o que? Através do volume delta, que houve uma agressão vendedora, porém o preço não caiu. Então, concluímos que aqui houve uma defesa, uma absorção compradora na região. O conceito é básico e simples e é mais notório e visível se estivermos observando o fluxo no desenrolar desse movimento no intraday. Então, recapitulando,
Regiões de rejeição, regiões de pico de volume, onde o preço serve como ancoragem, POC, que é o quê? Que é a área onde houve a maior negociação, tendo por base este segmento. Então vamos lá. Tendo por base aqui, pegando do dia 27 de dezembro até os dias atuais, notamos o quê? O, o estudante e o operador do mercado financeiro que estudou a análise gráfica, né, que se atenta a isso, ele sabe que o quê? Que um pavio denota o quê? Um pavio denota uma defesa ou uma rejeição por parte da ponta contrária, né? Notamos e vemos esses pavis aqui, mas vemos que o quê? Que ele coincide com o pavio da região anterior, onde o preço foi trabalhado e até então defendido. Aí voltamos ao conceito do volume delta. Como está o volume delta? Ó, note a agressão vendedora, porém o preço não caiu, ou seja, houve absorção por parte dos compradores. Aí o que é de se frisar aqui? O que é de se frisar é o seguinte: quem defendeu? O indivíduo que defendeu, o player que defendeu nessa região, que tracionou o preço acima da POC deste movimento, ou seja, a POC do dia 27 ao dia 16, que é hoje, está aqui a POC. Ele tracionou, o preço já veio fazer pullback. É interessante para ele o que? Não deixar que o preço venha a perder esta POC, porque se o preço vir a perder esta POC, pode entrar certa euforia ou até mesmo desejo dos vendedores para procurar regiões onde os compradores provavelmente podem ter deixado seus stops total ou parcial. E uma vez encontrado esses pontos, o preço tende a correr, porque um stop do comprador é vender e o stop do vendedor é comprar. É simples. Então, olhando basicamente apenas por este prisma aqui, por esta análise, conclui-se que o quê? Que o preço está trabalhando dentro dessa região aqui. O preço está sendo tracionado entre a região da maior POC de todo o movimento, ou seja, da maior concentração, em que aqui seria um ponto ideal para quem pensa em vender ou para o vendedor que pensa em defender a posição. Né? Seria o que? Seria algo em torno de, vamos ver a variação aqui, seria algo em torno de 12,59%, ou seja, na região dos 47 mil. Friso que, a depender do tempo em que o preço esteja sendo trabalhado na região, né? Estamos falando de volume profile, se fosse o TPO seria um pouco diferente, porque o TPO envolve tempo. Essa POC pode ser tracionada para outros níveis, a depender de o quê? Da movimentação, já que o volume profile ele plota o volume por regiões e não por candle. Né? Então, isso significa que o quê? Que essa POC, nesse movimento, não é que ela está fixa ou que se irá manter-se aí, não. Isso depende do quê? Depende da questão da negociação, oferta e demanda por áreas, por zonas. Entendeu? Porém, para não ficar muito vago, se formos também querer observar a questão, vou colocar aqui a POC deste movimento, colocar aqui dessa forma aqui. A POC está aqui, pessoal. Vamos fazer uma análise mais segmentar para saber regiões onde o preço, porque o preço ele pode fazer aquele spin, aquela corrida, aquele spin, desculpa, aquele spike, aquela corrida, como também ele pode trabalhar em ondas, né? Então, vamos também observar o que? É de se frisar o que? É de se frisar onde está a POC, a região de maior negociação a cada semana. Sendo que a gente tem a floresta. O que seria a floresta? Floresta seria isso. Pegar esse segmento aqui, do dia 21 de julho até hoje. Aqui já podemos ter, ó, região, pico volume, região, pico de volume, região, pico de volume, ó.
E temos também regiões de vácuo de liquidez, né? Então, só apagando aqui para não ficar muito poluído, né? Vamos manter aqui essa base. Então, vamos pegar a partir do dia 27. Vamos contar a questão semanal, 7 dias. Dia 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A POC coincide com a POC mais ou menos do movimento total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, a POC coincide aqui. Pessoal, note porque o preço ele vem sendo tracionado nessa região. Se formos notar, não sei se vocês vão conseguir fazer essa interpretação também, porque cada um vê de uma maneira. Se formos notar, da semana do dia 3 de janeiro até o dia 9, até o dia 10, desculpa, a POC desta semana foi na mesma região, basicamente, região, não preço. Vamos nos atentar a regiões e não preço. Foi basicamente na mesma região da POC atual, né? O que isso significa? Isso significa que tem compradores defendendo a posição. E isso é nítido em que algo básico, volume delta aqui, vamos observar o volume delta e fazer a análise correta dele. Se formos observar no volume delta, podemos ver que o quê? Que houve até então agressão vendedora, mas há compradores defendendo justamente nessa região, não deixando que o preço venha buscar patamares inferiores, ou seja, isso é muito importante e muito bom. Por quê? Porque isso tende ao quê? Isso tende ao preço vir querer buscar a região da POC central, caso ela não se mova, ou mesmo que se mova, o mercado é soberano, reagimos a ele e não tentamos prevê-lo, né? Então, o que espera-se até então deste mercado? O que espera-se é o quê? É a definição, quando o preço vir chegar a essa região, que é a POC central, que é uma área onde houve bastante aceitação por parte do preço. Regiões onde há uma boa aceitação da parte do preço é uma região, leigamente falando, de quê? De preço justo, em que compradores e vendedores aceitam negociar naquela área à espera de o quê? De um novo drive, de uma nova notícia, de um novo surgimento que venha a desencadear um movimento mais abrupto em direções contrárias. Que o mercado 70% do tempo, ele move-se o quê? De maneira lateral. Porque se ele movesse em tendência de alta, alta e baixa, ele seria totalmente aleatório, seria irracional. Então, aqui é esperar defesa por parte dos vendedores nessa região e, se porventura vir perder essa região aqui, né, onde as duas últimas POCs semanais estão tracionadas, note que o quê? Note o que falamos. Regiões de vácuo de liquidez. O que é uma região de vácuo de liquidez? Região de vácuo de liquidez é a região em que não há interesse. Não há interesse da negociação nela. O preço, quando chega a ela, note que é o quê? Ele corre. Ele corre por quê? Porque não tem interesse naquela área, não tem interesse. O mercado é como se fosse um joguinho de território em que há as posições, as regiões específicas para que a oferta, os vendedores defendam suas posições ou até monte, e há as zonas em que a demanda, os compradores defendam suas posições ou compra. A pessoa não vai gastar combustível nessa região sabendo que o quê? Sabendo que já suportou, vem trabalhando aqui nessa região desde o dia 7 de janeiro. Já vem trabalhando o quê? Já vem trabalhando basicamente 8 dias nessa região. Caso perca essa região, é irracional por parte de um grande player defender numa região de vácuo. Ele vai defender onde? Ele vai defender nessa região aqui. Não é que ele vai.
provavelmente, a probabilidade é que ele defenda nessa região aqui, região dos 32 mil. No mais, conceito que teria para deixar para vocês é isso, questão da análise completa, total, de um movimento até então. Por que eu estou estudando esse movimento? Porque eu estou vendo um fundo, o preço trabalhou, buscou um topo, porém vem no movimento de baixa, mas não perdeu esse fundo. Então é interessante eu observar todo este movimento. Agora, se a partir da perca desse fundo, aí não me interessa mais olhar as zonas de liquidez desse segmento. E isso aqui é uma análise geral que pega do dia 21 de julho, mas se você quiser olhar de maneira mais aproximada, seria interessante pegar as 3 últimas, ou 4 últimas, ou 2 últimas semanas, ou até mesmo até a última semana, para você saber qual o comportamento que o preço vem tendo naquela região, para que você não fique totalmente dependente de uma análise dizer o quê? Dizer que, tipo, aqui é um suporte, ou desculpa, aqui é uma resistência e aqui é um suporte. Pronto, pela análise gráfica, análise técnica, sim, correto. Só que é importante saber o quê? Por que é que aqui é uma resistência e aqui é um suporte? Será que aqui houve defesa por parte da ponta contrária ou houve rejeição? Né? É importante ver isso. Porque se houve rejeição e porventura o comprador queira levar o preço, queira piorar seu médio, queira comprar mais caro, ele vai comprar e vai arrastar o preço. Mas se houve defesa por parte dos vendedores, aquilo ali é uma região importante em que você pode operar e o risco retorno é muito bom e significativo. Por quê? Porque você, digamos que arriscaria isso para buscar isso. Ou seja, são regiões primordiais para que possamos nos manter vivos no mercado financeiro. No mais, pessoal, é isso que queria passar para vocês. Aqueles que gostarem do conteúdo, deixa aí uma curtida, um comentário, né? De solicitações para outros vídeos, outras análises, críticas também. Fico até feliz em receber críticas, porque é a crítica que nos faz olhar para dentro de nós e tentar melhorar. No mais, bom final de semana a todos. Acredito que ainda iremos fazer outras análises ainda esse final de semana. E no mais, estamos por aqui. Valeu!